Oi de novo. Vem cá. Você já parou para pensar sobre o poder que os seus pensamentos têm sobre a sua vida? Que o que você sente, o que você pensa, o que você acredita molda a sua realidade? Já parou para pensar nisso? Como você está se comunicando com os seus pensamentos? Qual é a sua relação com os seus pensamentos? Qual pensamento seu você dá mais poder? Realmente, há momentos que nos sentimos pequenos diante da vida, em que parece que está tudo fora do lugar. Eu mesmo sinto às vezes isso. Às vezes não, bastante. E se eu te dissesse que existe uma força poderosa, invisível e constante dentro de você, agora mesmo? Uma força capaz de transformar pensamentos em realidades e de levar sua voz aos planos mais sutis do universo. Mude os seus pensamentos e mudará o seu destino. O que você pensa, o que você sente e o que você acredita, você atrai. Você é co-criador da sua realidade. E o que você tem plantado aí no jardim da sua mente? Hoje nós vamos falar sobre o poder do pensamento e a força da prece. Prepare-se para entrar numa jornada que une mente e alma, razão e fé, ciência e espiritualidade. Vamos? Joseph Murphy foi um dos maiores divulgadores das propriedades da mente. Ele é autor daquele clássico O Poder do Subconsciente, que é um livro que marcou gerações. Ele acreditava que os nossos pensamentos são como sementes e o nosso subconsciente, o solo fértil, onde tudo que acreditamos se manifesta. Ele nos ensinou que a nossa mente é dividida em duas partes, a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente que pensa, julga e escolhe, e a mente subconsciente que sente, grava e executa. Ele diz que o subconsciente não questiona, que o subconsciente aceita tudo o que você acredita como verdade, seja para o bem ou seja para o mal. E aqui está o ponto crucial. Os nossos pensamentos e crenças moldam a nossa realidade. O Murphy dizia que o que a gente grava na nossa mente subconsciente, a gente atrai para a nossa experiência. Para o Murphy, quando você ora, você está dando uma ordem para o seu subconsciente. Por isso, as orações feitas com fé e convicção tem o poder de mudar a realidade. Ele dizia: mude os seus pensamentos e mudará o seu destino. Essa ideia nos conecta diretamente ao poder criador que existe dentro de cada um de nós. E como a mente subconsciente pode ser uma força poderosa para transformar a vida de uma pessoa. Joseph afirma que ao programar nossa mente subconsciente com afirmações positivas e imagens mentais claras, podemos superar medos, atrair saúde, abundância e até mesmo realizar curas. Então imagina assim, cada pensamento nosso é uma semente lançada ao solo. O solo é o subconsciente. O que você tem plantado no jardim da sua mente? Como que está a sua relação com seus pensamentos? Para qual pensamento seu você dá mais poder? O poder do pensamento positivo é imensurável. Ao pensar de forma positiva, você ativa a capacidade de criar mudanças reais e duradouras. Para Joseph Murphy, a oração é a forma mais poderosa de comunicação com o subconsciente. Quando oramos com fé, não apenas falamos com Deus, nós programamos a mente para acreditar no bem, na cura, na transformação. Murphy propunha orações positivas como essa: eu sou guiado pela sabedoria divina, eu sou paz, saúde e abundância. Não se trata apenas de repetir palavras.
mas de enviar mensagens mentais vívidas para o seu interior, até que ele aceite como uma verdade. Repetir, sentir e acreditar. Já no Espiritismo, a prece é vista como um diálogo com o plano espiritual, uma vibração que nos conecta com seres de luz, com nossos mentores, com nossos guardiões, com Deus. Na visão espírita, a prece vai além da sugestão mental. Ela é uma emanação vibratória, uma energia que se propaga no universo. Allan Kardec diz que a prece tem 3 efeitos principais: atrair bons espíritos, fortalecer a alma, servir como instrumento de inspiração e proteção. A força da prece na visão espírita está diretamente ligada na intenção sincera do coração. Quando oramos com fé e elevamos a nossa vibração, permitimos que energias superiores nos envolvam e nos orientem. Como diz o Livro dos Espíritos, a prece é uma invocação. Por ela, entra-se em comunicação mental com o ser a quem a ela se dirige. Quando você ora, a sua vibração se eleva, você atrai espíritos superiores, abre as portas para a inspiração e fortalece a sua alma. A prece não muda os planos divinos, ela nos muda para nós entrarmos em sintonia com eles. Ramatiz é um espírito que trouxe muito conhecimento para a gente, de diversos assuntos, inclusive sobre energia mental e o poder do pensamento, além de enfatizar o efeito da prece sobre o nosso processo de transformação espiritual. No livro Pensamento e Realidade, ele diz: o pensamento é força mental que modela a realidade. Pensar é criar, é construir os caminhos da vida. No livro A Vida Espiritual, ele também diz: a prece é um pedido, mas também um ato de amor, um ato de sintonia com os espíritos que nos protegem, uma forma de elevação e fortalecimento para quem ora e para quem é beneficiado pela luz da oração. Então Ramatiz destaca o poder do pensamento como criador da realidade de cada pessoa. O pensamento é visto como uma força ativa que molda o destino. Ele enxerga a prece como um veículo de conexão com o mundo espiritual, que abre caminhos de luz e proteção. Tem uma outra frase de Ramatiz, ele diz que quem ora com fé e confiança no coração recebe, de acordo com a sua necessidade, a ajuda dos espíritos de luz. Ou seja, para Ramatiz a prece não é apenas palavras, mas uma energia que atrai as influências benéficas do plano espiritual, conforme a sinceridade e a fé de quem a faz. Joana de Ângeles é uma mentora espiritual que frequentemente discute o impacto do pensamento positivo e da prece como instrumentos de cura e transformação interior. Suas mensagens são muito focadas no desenvolvimento moral. A Joana de Ângeles fala da enorme responsabilidade que temos ao direcionar os nossos pensamentos. Eles não afetam só o nosso presente, mas determinam também o nosso caminho futuro. Joana de Ângeles tem uma frase que fala assim: o pensamento tem a capacidade de atrair e criar as condições que favorecem o progresso ou o retrocesso da nossa alma. Tem outra frase de Joana que diz que a prece é a elevação do espírito a planos mais elevados, um ato de confiança e rendição diante da providência divina. Para Joana, a prece é o momento que o espírito se eleva e se conecta com algo superior, seja para pedir ou seja para agradecer. Joana também diz que o poder da prece é imensurável quando realizada com o coração sincero, pois ela acende a chama da esperança e da renovação. Então é claro que a Joana de Ângeles reconhece o potencial transformador da prece, especialmente feita com sinceridade, pois ela pode gerar renovação emocional e espiritual. André Luiz, em suas obras psicografadas por Chico Xavier, traz lições sobre o poder da mente e a vibração das preces,
especialmente sobre o impacto que a prece tem sobre as nossas energias e o mundo espiritual. O André Luiz diz que o pensamento é uma força que, quando dirigida ao bem, pode transformar o ambiente e o espírito. Isso nos ensina que o pensamento não é apenas algo abstrato, é uma força que pode alterar realidades físicas e espirituais quando bem direcionado. Uma frase de André Luiz é assim: a prece é a expressão do espírito que, na oração, se coloca em sintonia com os planos superiores da vida. Então, para André Luiz, a prece é uma forma de sintonia que conecta o ser humano com o mundo espiritual, levando-o a uma frequência mais alta. André Luiz também diz que em qualquer dificuldade, a prece é a chave para atrair paz e luz, desde que feita com confiança e sinceridade. Já Hermínio Miranda destaca que o pensamento, aliado à vontade consciente, pode ser uma força transformadora que constrói ou destrói, depende da direção que lhe damos. Ele diz que o pensamento é a força que move o destino. Quando dirigido pela vontade, torna-se um poderoso agente transformador. Que o pensamento é uma das mais poderosas formas de comunicação do ser humano. Ele nos conecta com os planos espirituais, seja para o bem ou para o mal. Ele fala sobre como o pensamento funciona como uma frequência ou uma vibração que pode nos conectar com diversos níveis de realidade, inclusive com o mundo espiritual. Tem uma frase de Hermínio também que é assim: a prece não é apenas um pedido, é uma emissão vibratória que aciona forças invisíveis que nos acompanham, que nos orientam, que nos guiam. Então Hermínio, ele coloca a prece como um processo energético, que quando oramos não estamos apenas verbalizando, estamos enviando vibrações que alcançam e atraem seres espirituais que nos ajudam. Outra coisa que o Hermínio fala é que não basta pedir, tem que sentir o que se pede. É necessário ter confiança no que se solicita, que a prece verdadeira é aquela que emana do coração e não aquela que só sai da boca. Ou seja, é outra pessoa que enfatiza que o poder da prece está também na sinceridade, no envolvimento emocional e na confiança, não apenas no ato mecânico de repetir palavras. Hermínio ensina que educar a mente para o bem e para as boas influências espirituais é essencial para a transformação interior. O pensamento voltado para o bem tem um poder imenso de modificar a nossa vida para melhor. Eu vou ler aqui uma citação do Hermínio Miranda. O pensamento em constante sintonia com o bem, com os superiores, é o ponto de partida para a verdadeira renovação interior. Quando o ser humano se educa para pensar com luz, ele já começa a modificar a sua realidade. Agora, imagine unir essas duas visões, esses dois conceitos. A mente poderosa de Joseph Murphy, que cria com fé, com a visão espírita, onde Allan Kardec diz que a prece é uma energia viva que conecta mundos. Embora Joseph Murphy não fosse espírita, seus ensinamentos têm muita ressonância com o espiritismo. Ambos acreditam na força do pensamento, no poder da fé e na energia mental como poder de transformação. Joseph Murphy fala em mente subconsciente. O espiritismo fala em perispírito, vibração, magnetismo. Em ambos os caminhos encontramos a mesma verdade. O que você pensa, sente e crê, você atrai. Quando oramos com fé, reeducamos nosso subconsciente e sintonizamos com os planos superiores. O resultado? Cura, paz, clareza, equilíbrio. Ambos dizem que a fé verdadeira move montanhas, que pensamentos positivos aliados a preces sinceras podem curar, transformar e iluminar a nossa caminhada. Pensar com fé, orar com consciência e viver com intenção. Essa é a verdadeira força que transforma a alma e a vida. Pedi e dar-se-vos-á.
buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Que tal a partir de hoje vigiar mais os seus pensamentos e transformar sua prece num momento de verdadeira conexão com o universo, com o divino? Lembre-se, você é co-criador, co-criadora da sua realidade. A mente tem poder e o coração também. Você não está sozinho, você não está sozinha. Existe uma inteligência infinita que guia, protege e ampara. E ela responde à sua fé. Pensamentos são sementes, preces são vibrações. E você é o jardineiro, é a jardineira da sua vida. Cuida do que você pensa, cuida do que você sente, cuida do que você ora. A chave para alcançar qualquer objetivo da vida é pensar com clareza e agir com fé. Se essa mensagem tocou você, curta, compartilha, se inscreva no meu canal. Vamos espalhar juntos luz e consciência.